Olá, tudo bem com você? Nós estamos no capítulo 13 do livro de Mateus. Hoje nós vamos falar do versículo 10. Nós já falamos anteriormente sobre a parábola do semeador, o significado dela, os 4 tipos de coração. E depois disso, Jesus continua com seus discípulos e os discípulos perguntam para Jesus, lá no versículo 10, Senhor, por que tu falas a esse povo por meio de parábolas? E Jesus começa a explicar mais uma vez para esses discípulos. É interessante que em Mateus 4, você vê esses discípulos lá, Mateus vai dizer que os próprios discípulos não entenderam a parábola do semeador. E aí Jesus vai dizer, olha, lá no versículo 11, olha, vocês são privilegiados de andarem comigo, de estarem aprendendo o evangelho, eles não. E mais, ao que tem, no versículo 12, se lhe dará e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E aí você pergunta, ao que tem o quê? Ao que tem a oportunidade de conhecer o Evangelho, mundos interiores são abertos. Uma nova perspectiva, uma nova concepção de vida é lhe dado. Agora, quem não tem esse privilégio de estar compreendendo o Evangelho, de viver o Evangelho, de ter a exata noção do que é o reino de Deus, esses, até aquilo que julgam que é vida, vão compreender ao final que não é vida. Então Jesus continua. Por isso que eu falo por parábolas. Para quê? Porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem, no versículo 13. Parece, no primeiro momento, que Jesus está falando para essas pessoas não compreenderem, mas não é isso. Isso aqui, no versículo 13, ao que Jesus está se referindo, nada mais é do que uma analogia lá da profecia de Isaías, que inclusive ele vai falar nos versículos 14 e 15, que é uma profecia lá do livro de Isaías, onde Isaías vai dizer, eles certamente ouvem, mas não compreendem. Certamente veem, mas não percebem. Por quê? Porque os seus corações estão endurecidos, ele vai falar no versículo 15. O que Jesus está dizendo com tudo isso? Está dizendo que essas parábolas, Jesus falava a essas pessoas por parábola, inclusive com os próprios discípulos. Os discípulos perguntaram por que eles fala aos outros, mas Jesus fala também por parábolas aos discípulos. O negócio é que os discípulos não entenderam. Inclusive em Marcos, Jesus vai dizer, se vocês não estão entendendo essa parábola do semeador, vocês vão entender o quê? O que Jesus está dizendo que o problema aqui não era falar por parábolas. O problema aqui é que as pessoas, em geral, precisam ter disposição mental para ouvir, precisam querer compreender, precisam estar dispostas a ouvir o Evangelho. Por exemplo, esse conteúdo que eu faço aqui é para um público muito específico. Qualquer pessoa que prega a palavra ou que faça qualquer coisa nesse sentido, ela tem um público específico. Por quê? Porque quem está aqui precisa querer compreender. O que Jesus está dizendo é que essas pessoas, para entenderem isso aqui, elas têm que buscar, do fundo dos seus corações, compreender o que é uma semente, o que é um terreno pedregoso. O que quer dizer isso, um terreno pedregoso? Vamos estudar essa palavra a fundo, vamos esmiuçar. E o que eu acho interessante é que Jesus é muito claro em relação a isso. Lá no versículo 15, ele vai dizer, o coração desse povo está endurecido. Eles ouvem de mau grado com seus ouvidos. Então, por isso que Jesus vai dizer que a porta é estreita também. Esse é um dos significados da porta estreita. Porque muitos estão aqui por obrigação. Às vezes ouvem a palavra, mas não estão dispostos a abrir mão dos seus privilégios, das suas éticas de mau grado. Não querem abrir mão daquilo que
que foram ontem e do que se propõe a ser hoje. Porque para andar com o Evangelho no coração, diga-se de passagem, a gente precisa abrir mão de quem nós somos, de quem nós fomos ontem. Porque o Evangelho, ele nos coloca em um novo lugar, de uma nova ética. De uma ética que ela não é daqui para fora, ela é daqui para dentro. Por isso que Ezequiel vai dizer, numa das suas visões, que ele teve uma visão de um grande castelo interno, de profundidades abismais. Por isso, porque o que se constrói é para dentro da gente. Aquilo que Ezequiel sonhou nunca poderia ser construído para fora. Aquilo tem uma dimensão absurda, inominável, mas para dentro não. Por isso que Jesus nos garantiu que se nós andássemos com Ele, nós seríamos como um verdadeiro rio de águas vivas, onde vai fluindo e vida vai fluindo. E quanto mais vai fluindo, mais você tem. É assim que é andar com o Evangelho. Por isso que ele vai dizer que existe um privilégio de quem compreende. E esse privilégio reside numa nova ética, em ter vida com abundância. Por isso que é o que tem, mais se terá. E aquele que não tem, até o que ele julga que é vida, também ele vai perceber que não é. E aí Jesus vai dizer, olha, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. E os vossos ouvidos, porque ouvem, ele fala no 16. Bem-aventurados sois vós. Vocês estão aqui, vocês querem conhecer. Embora ainda não compreendem, claro, eles estavam no processo como nós estamos no processo. Mas, como Jesus vai dizer lá em João 7:17, se você quer saber se isso aqui é vida de fato, Jesus vai dizer, vem e vê. Vem andar comigo. Vem conhecer, vem saber o que é milagre, vem entender o que é ser a imagem e semelhança de Deus. E isso aqui é interessante a gente ter essa noção que isso vale não só para o Evangelho, isso aqui vale para a vida. Olha, quando a gente tem a compreensão disso aqui, você abrir mão de uma série de brigas. É sério. Você abrir mão de uma necessidade enorme, de uma série de convencimentos. Porque você não se vê mais na obrigação de convencer ninguém de nada. Você fala. O convencimento, como a palavra própria diz, é do Espírito Santo. O convencimento é se a pessoa quiser, porque cada um só se convence daquilo que quer ser convencido. Brigas políticas, demonstrar que uma coisa é assim ou é assado, vai depender não do seu esforço, vai depender se a pessoa está aberta a querer. Você quer ser convencida? Você quer se colocar, você quer aprender de fato os mistérios do reino de Deus? Você quer se colocar nesse lugar? É isso que Jesus está dizendo aqui. E é isso que Jesus está falando explicitamente para os seus discípulos, porque eles também não tinham entendido essa parábola. E ele fala para a gente hoje. Porque tem pessoas que no fundo, às vezes falam, não, olha, desisti de ler a Bíblia, porque a Bíblia é muito complicado. É uma linguagem, é um contexto histórico, é isso, é aquilo, é uma religião. É como eu já vi alguns vídeos aí, a gente vira e mexe, a gente ouve, né? Eu sou crente, eu sou isso, agora eu não faço mais nada. Não, muito difícil ser assim. Não aguento não. Na verdade, a gente descobre que não é nada disso. Na verdade, quando você se impõe a compreender, a ouvir, a ser discípulo dessa caminhada, e é isso que Jesus está dizendo, precisa ter uma vontade no coração. Por isso que a palavra, ela vai cair, o primeiro terreno que Jesus vai dizer que essa palavra cai,
é num terreno duro, onde os passarinhos vêm e comem essa palavra. Porque tem gente que não quer. Vai ouvir e falar, não quero. E está tudo bem. E ele vai entender lá na frente o significado, a consequência disso. É da própria existência. E aqui fica uma reflexão para mim e para você. Se a gente quer compreender de fato, a gente precisa devotar-se nessa caminhada. Não é devotar a uma entidade santificada. Isso não nos melhora. O que Jesus está dizendo aqui é que a gente precisa se devotar nesse conhecimento que nos aperfeiçoa, que nos melhora, que nos torna homens e mulheres íntegros. E quando eu falo íntegro, naturalmente que eu não estou falando de integridade moral, não é isso. Íntegros como seres humanos inteiros nessa direção. E Jesus ainda nos dá um alerta. Lá no 17 ele vai dizer, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. E o meu questionamento é, o que você está fazendo com aquilo que você está vendo na sua vida e com essa palavra que você está ouvindo? A minha oração é que os nossos olhos se abram e que o nosso coração seja um coração de bom grado, um coração desejoso, um coração sedento, como o do salmista, né? Diz, o meu coração anseia por ti, como as corças anseiam pelas águas. Que o nosso coração hoje seja inundado por esse desejo, por essa vontade, cada vez mais, de estudar, de compreender e, sobretudo, de sermos discípulos de Jesus nos dias de hoje. Deus te abençoe e eu te aguardo. Até a próxima.